Olá, estamos aqui com Prosa Cultural e a prosa de hoje é com o professor Manuel Assad, em que nós vamos tratar de mídia. Então, professor, seja muito bem-vindo. Traduza a mídia para quem está nos assistindo. Obrigado, Larissa. Pergunta difícil, hein? Essa aí, traduzir mídia, né? A gente falava agora nos bastidores do professor Luiz Martini, que fala da complexidade de definir o campo da comunicação, e aí a gente talvez definir mídia talvez seja mais difícil ainda, mas se a gente for olhar lá para as teorias da comunicação, para algumas conceituações mais aceitas, a gente vai dizer que mídia vem do plural de meios ou de média, né, do termo em inglês. Então, a gente está falando, quando fala em mídias, a gente está se referindo aos meios e aí, obviamente, aos meios de comunicação, né? Então, a tudo aquilo que faz esse meio de campo entre um emissor e um receptor. Então, é isso que talvez a gente vai considerar um dos conceitos de mídia que a gente vai ter. Certo. E em se tratando de comunicação, porque a percepção que a gente tem é que a comunicação ela é muito abstrata, né? Uma questão abstrata, mas ela está presente no nosso dia a dia a todo momento, a toda hora. Por exemplo, isso aqui que nós estamos vivendo é comunicação, é fruto da comunicação. O que a gente diz, e isso tem sido dito, né, já há algum tempo, é que a gente vive a era da informação, né, que a gente vive uma era da comunicação. E por que a gente tem dito isso? Porque dos início do século XIX, lá nos anos de 1920, com a rádio, depois nos anos 50 com a TV, depois surgimento da internet, a gente vê como que a população vai assimilando esses meios de comunicação e colocando eles nas suas rotinas. Então, hoje, esses meios, eles fazem parte do nosso dia a dia. E o que se diz hoje é que, mais do que isso, a gente vive um momento em que a mídia, ou esses meios de comunicação, ou a comunicação em si, ela se torna central, né? A gente vive uma era em que há uma centralidade da mídia. E que essa centralidade da mídia muda os comportamentos. Porque os comportamentos e os outros campos sociais, a política, a economia, a própria saúde, né? Eles começam a mudar a sua lógica de funcionamento e considerar a mídia para construir as suas formas de agir, que é o que a gente chama lá de mediatização, é uma das teorias que a gente tem estudado hoje na comunicação. Um exemplo simples para a gente entender, de um autor que chama Stig Radjavard, é um autor europeu que é um dos cunhadores desse termo de mediatização. Ele vai dizer, por exemplo, ele dá um exemplo fácil de entender, que é o Internet Banking. Bom, se o banco, até alguns anos atrás, ele exigia uma interação face a face, né? Então, para eu me relacionar com o banco, eu precisava ir até o banco, ficar frente a frente com o meu gerente ou frente a frente com o caixa para resolver um problema bancário. Isso não existe mais, né? O banco foi repensado a partir de uma lógica da mídia e hoje o banco está todo dentro da internet aqui, dentro do meu celular, e eu consigo resolver basicamente todos os meus problemas de forma mediatizada, né? Então, a mídia realmente hoje está presente na nossa vida de forma indissociável. Sim, e você considera que essa mediatização, principalmente essa questão online, né, tratando-se das relações, você considera que é um nível de relação superficial? Essa é uma discussão interessante, né? Porque ao mesmo tempo que eu acho que essas relações mediatizadas, ou seja, essas relações que hoje são tão comuns, que acontecem no nível da internet, né, que são digitais, elas ao mesmo tempo conectam pessoas que estão distantes e desconectam que estão próximas, né? Talvez por causa dessa característica narcotizante que essas mídias têm, né? E talvez criada por algoritmos, aí vai ter um monte de discussões a respeito disso, mas essa coisa narcotizante que as redes sociais têm, elas realmente trazem, que a gente consegue falar com pessoas que estão fora, a gente faz ligação de vídeo,
a gente tem as redes sociais, a gente tem o WhatsApp, então a gente facilitou muito o contato com todas as pessoas que estão distantes, mas a gente às vezes está dentro de casa, na hora da refeição, que sempre foi um momento de integração, e cada um está com a sua telinha ali, conversando só com quem está longe. Então, eu acho que sim, ela cumpre uma função maravilhosa de aproximação, mas a gente tem que ter esses cuidados para não sofrer com essa influência mais narcotizante. Assim. Exato. E a internet, a gente percebe que é um meio de comunicação que veio para sobrepor entre os demais. Mas como que você analisa essa questão da internet, TV, rádio? É curioso, né? Assim, quando eu estudei, nós estudamos, né, a internet era incipiente, né? A gente não discutia a internet na comunicação. O jornalismo online era distante. Eu tive uma disciplina na faculdade de jornalismo online que foi colocada no meu último período para dizer que eu tive, basicamente, né? Era incipiente, o jornalismo online não existia. E aí, com a internet chegou com força, a partir ali dos anos 2000 e pouco, 2000, logo que a gente formou, eu formei em 2005, então logo depois a internet começou a aparecer com muito mais força, e a gente começou a falar que a TV ia sumir, que a TV ia acabar. Mas veja bem, isso aconteceu quando a TV surgiu, né, na década de 50, falaram que o rádio ia acabar, né, e já se vão 70 anos. Exato. Né, e o rádio está aí, firme e forte, né, inclusive com audiência excelente, ainda sendo a terceira mídia de massa mais utilizada no Brasil. Porque no Brasil a gente vai nesses rincões. Sim, questão do acesso. A internet ainda está disponível, não está disponível para pelo menos 30% da população brasileira. E essas pessoas consomem rádio, porque o rádio chega em todos os lugares. Consomem a TV, porque a TV chega em todos os lugares. A gente diz que o jornal ia morrer. E agora muita gente diz que o jornalismo vai morrer, né? A coisa ficou pior, né? O jornalismo vai morrer porque as pessoas, todo mundo agora faz jornalismo nos seus blogs. E eu digo, ok, quer dizer então que se eu estudar a Constituição, me tornar um cara muito conhecedor da Constituição, e for uma pessoa muito boa de oratória, conhecer da retórica, eu posso advogar? Ou seja, o fato de eu saber escrever e de eu dominar o YouTube ou ter um blog não me torna jornalista, né? Existe a deontologia do jornalismo. Então, essa relação da internet com a mídia e com a profissão do profissional de comunicação, ela gera essas interrogações, mas eu não acredito muito nelas. Eu acho que o jornalista vai seguir firme, eu acho que o rádio vai seguir firme. A gente tem mudanças, claro. A revista, que um dia foi um jornal, uma mídia de massa importante, principalmente com semanários, Veja, Isto É, ela tem diminuído. Só que, ao mesmo tempo, tem surgido revistas de nicho muito fortes. Sim. Né? Revistas científicas, por exemplo. Né? O jornal, que já foi impresso, que já foi, teve uma distribuição gigantesca, ele passa a ser uma distribuição menor e o jornal passa a estar disponível na internet. Então, assim, as relações das mídias vão mudar, mas eu acho que as mídias vão permanecer todas, cada uma com seu espaço e com seu público. Exato, né? Até porque a mídia, o papel da mídia, o papel do jornalismo é levar informação e conhecimento. Então, partindo desse pressuposto, existe um termo muito antigo de que a mídia é o quarto poder, né? Então, eu vejo essa questão com muito otimismo, porque realmente as telecomunicações, as comunicações, elas cada dia mais avançam, né, no sentido do conhecimento. Então, eu vejo essa questão com uma perspectiva muito otimista. Eu falei outro dia, eu estava conversando com os nossos professores, que eu acho curioso, porque a gente vive um momento que eu acho que faz muito mal para a sociedade, mas que vai fazer muito bem para o jornalismo. Sim. Que é esse momento de pós-verdade, esse momento de má informação, esse momento de fake news, né? Porque tudo isso vai demonstrar, e a gente vai aprender, de certa forma, a importância de buscar boas fontes. E na medida em que a população entenda a importância de buscar boas fontes, a gente vai entender que, opa, peraí, isso aqui que eu estou vendo não tem a credibilidade que a mídia formal tem. Então, a mídia formal vai se empoderar com esse momento.
Eu acho que isso é importante. Quando a gente fala, você trouxe um ponto interessante, eu acho super legal essa discussão dessa visão que a gente tinha da mídia como quarto poder, né? Então a gente tinha o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e a mídia. Inclusive tem um filme muito bom que chama O Quarto Poder, eu acho que para quem é estudante de comunicação é um filme quase que obrigatório, vale muito a pena ver. Mas a gente não vê tanto mais a mídia como esse quarto poder, né? A mídia não tem esse poder que a gente achava que ela tinha. Porque quando a gente considera que a mídia tem esse poder, a gente considera que o sujeito, o receptor, tem o poder. E, na verdade, nós é que temos o poder, né? O nosso arcabouço cultural, aquilo que a gente traz é que são os filtros que vão dizer como que a gente vai interpretar aqueles signos que a mídia transmite para a gente. Então, assim, claro que a mídia tem o que a gente chama de poder simbólico, né? O Bourdieu fala disso, que é essa grande capacidade de construir significados, né? A mídia tem esse poder, claro, né? Mas ele não é tão absoluto assim como a gente acreditou um dia. É exato, até porque o conhecimento está tão difundido que o poder está dentro de cada um de nós. Sem dúvida, assim, somos sujeitos empoderados, né? Independente do sujeito, nós temos nosso arcabouço cultural, nós temos nosso arcabouço social, a gente tem o nosso processo de formação que começa quando a gente nasce, nas nossas interações com os pais, com os amigos, com o contexto sócio-histórico que a gente está inserido. Então, tudo isso vai construindo nosso ethos, né? Vai construindo a nossa identidade. E é isso que a gente já tem, que é o filtro, é o que nos faz olhar para esses significados distribuídos pela mídia e decodificá-los. Então, essa decodificação, ela passa por esse filtro que é nosso, né? Então, a gente tem esse poder de filtrar o que a mídia nos traz. Exato, e que cada um de nós possamos usufruir da mídia, do que a internet oferece para o nosso benefício e para a busca incessante do conhecimento, não é verdade? Então, eu agradeço muito a sua participação, a sua contribuição conosco e fica por aqui mais um Prosa Cultural. Até a próxima!